dos recursos, questão 12.89. Sobre a repercussão geral, conforme a previsão do CPC, assinale a correta. Haverá sempre que o recurso impugnar acórdão que contrariar a súmula da STJ? Não. Haverá sempre que o recurso impugnar acórdão que tenha sido proferido em julgamento de caso repetitivo? Já errei, porque a gente acha repercussão geral, tá pegando geral, tá fazendo vários casos por aí. Não, não é. Não é. Repercussão geral não é casos repetitivos. Sobre a repercussão geral, assinale a correta. O recurso que tiver repercussão geral reconhecida deverá ser julgado no prazo de 1 ano. Verdade. O relator não pode admitir na análise da repercussão geral a manifestação de terceiro? Acho que pode. O recorrente deverá demonstrar a existência da repercussão geral para apreciação exclusiva do STF, não é STJ, né? Então, vamos ouvir os comentários curtinhos. Eu gosto de comentário curto, direto e seco. Letra A. Haverá sempre que o recurso impugnar acórdão que contraria a súmula do STJ, está errada por quê? São duas presunções legais da repercussão geral. Vejamos. Artigo 1035, parágrafo 3º. Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que 1. Contrarie súmula ou jurisprudência dominante do STF e 2. Tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal nos termos do artigo 97 da Constituição. Então, contrarie súmula ou jurisprudência dominante do STF. Por isso que a está errada, porque está falando STJ. B. Haverá sempre que a repercussão geral, sempre que o recurso impugnar acórdão tenha sido proferido em julgamento de caso repetitivo? A VUNESP adora perguntar isso. Errada, porque artigo 1035, parágrafo 3º, 2. Inciso 2. Foi revogado. Era antes, previa, sim, esse negócio de caso repetitivo, mas foi revogado. Nem está aqui mais, esquece isso. Porém, ela foi revogada. Atualmente, existem apenas duas presunções de repercussão geral, que são contrariar a súmula ou jurisprudência dominante do STF ou reconhecer a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal nos termos do artigo 97 da Constituição Federal. Por isso que a B está incorreta. Não é a casos repetitivos. C. O recurso que tiver a repercussão geral deverá ser reconhecido. O recurso que tiver a repercussão geral reconhecida deverá ser julgado no prazo de 1 ano. Exato. Artigo 1035, parágrafo 9º. 1035, parágrafo 9º. Vamos pintar aqui no nosso vademécum. 1035, parágrafo 9º. O recurso que tiver a repercussão geral reconhecida deverá ser julgado no prazo de 1 ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados o que envolvam réus presos e o pedido de habeas corpus. Correta. Letra E. Quem aprecia a existência ou não de repercussão geral é o STF e não o STJ. E. O recorrente deve demonstrar... Não, peraí. A C está correta. A D está errada porque o relator não pode admitir a manifestação de terceiro. D. Em sentido contrário do 35, o parágrafo 4º fala que o relator poderá, sim, admitir na análise da repercussão geral a manifestação de terceiro, subscrita por procurador habilitado nos termos do regimento interno do STF. Então, está errada a D, porque o artigo 1035, parágrafo 4º, diz que o relator pode, sim, admitir na análise da repercussão geral a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado nos termos do regimento interno do STF. D. Incorreta, está falando que não pode. E a letra E, o recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva do STJ. Incorreta. Quem aprecia ou não a existência da repercussão geral é o STF, não o STJ, artigo 1035, parágrafo 2º. O recorrente deverá demonstrar a existência
da repercussão geral para apreciação exclusiva do STF. Ok?